Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Boa noite, boa noite. Bora, 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 time! Todo mundo tranquilo? A galera aí do Trade Raiz. Nunca decepciona, né? Meu time aí, Trade Raiz. Vamos que vamos. Boa noite, boa noite. Esperar bater uma galerinha aí e a gente começa aqui. 112 pessoas, rapaz. A gente tá requisitado, hein? Logo na abertura. Ó meu pupilo Saulo aí chegando. Boa noite, grande João. Tamo junto. Show. Grande Rones. Tamo junto, galerinha. Show de bola. Vamos chegando, vamos chegando. E hoje vai ser muito top, galera. A gente vai falar sobre alguns assuntos aqui que verdadeiramente é o que muitos, eu não vou colocar muitos, eu vou dizer todos os day traders, todos os investidores ou quem quer ser investidor ou trader precisa, tá? Então é um assunto extremamente relevante para a galera que quer iniciar no mercado ou para a galera que já está no mercado e quer desenvolver mais ainda, se tornar um profissional, operar melhor, né, mais consciente, tá? Então, eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai iniciar justamente porque tem mais pela frente para poder vir. Mas o que a gente vai iniciar essa noite vai ser de fato algo que vai tirar vocês do nível que vocês estão e elevar para um nível extremamente alto, muito alto mesmo, tá? Vamos que vamos, time. Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Ó, a gente vem falando essa semana toda que passou a outra, principalmente quando eu opero. Eu sempre friso muito para a galera sobre macroeconomia, sobre a importância de compreender notícias, a importância de saber operar de forma correta, a importância de conseguir ter uma compreensão sobre o mercado ali que venha fazer, de fato, uma diferença no seu dia a dia como trader, né? E eu fico extremamente grato pela galera que me acompanha, pela credibilidade que a galera tem, por estar aqui adquirindo sempre ali um conhecimento, sempre me questionando no direct. Eu sempre faço de tudo para poder responder a galera, nunca deixar a galera ali no vácuo. E eu queria primeiramente expressar essa gratidão por todos os seguidores, pela galera que está aqui sempre. Mas vamos lá, a galera me perguntou muito, né, ao decorrer desses dias, Davis, essa live é sobre o quê? O que vai ser? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui em conjunto com um amigo é algo que vai, de fato, modificar aí toda a leitura que vocês conseguem ter hoje em dia sobre mercado, tá? E eu tenho certeza que principalmente para quem faz day trader vai ser um divisor de águas gigantesco, galera. Gigantesco. Vocês podem ter certeza disso, tá? É isso. Olha só. Eu vou chamar aqui um amigo meu também para a gente poder criar um debate sobre o cenário econômico, macroeconomia e tudo o que vocês precisam saber no dia a dia, tá? Para estar operando ali de forma consciente. Então eu vou convidar aqui. Deixa eu convidar aqui. Um amigo meu economista, para a gente poder trazer um conteúdo bem diferenciado aí para vocês. Olha ele aí. E aí, Daniel? Opa! Como é que tá? Aumentar o volume aqui. Melhorou. Fala, Davidson Pimentel. Tranquilão? Tudo bem? E por aí?
Só o ouro, E essa graças turma a aí, Deus. 200 pessoas já na live, já É, é um, nós estamos requisitados, hein? é um senhor pé direito. É, O esse pessoal é. das antigas que está acompanhando vai até lembrar, Sim, né, da gente. Alguns comentários aí. E a gente está aqui, back to the game, né? exatamente. De volta ao jogo. A gente, como o Davidson já antecipou aí, já fez uma introdução, a gente está trabalhando o lançamento de um canal, não de um canal, né, mas o canal, Sim, lá na rede social vizinha, né, que vai começar a abordar todos os conteúdos relacionados à questão macro, à questão de correlações e como trabalhamos, como usamos essa leitura para fazer a nossa análise. Como o Davidson veio falando a semana toda, um canal, um material que te faça pensar. Sobretudo sim. hoje, né? Porque a gente, nos últimos 3 anos, Davidson, a gente teve mais acontecimentos no mundo do que nos 20 anos anteriores, né? Muito daquilo do que é, há décadas que nada acontece e há dias que décadas acontecem. E a gente quer justamente começar a preparar as pessoas para essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo no mundo, como isso afeta os mercados, como os mercados se correlacionam, se intercomunicam e como isso influencia na análise, né, na análise diária da gente, nas nossas operações. O Davidson é a prova absoluta, né, de que as pessoas que destroem o mercado são as pessoas generalistas, aquelas pessoas que trabalham justamente o macro, a visão, a correlação das coisas, como isso forma o preço das coisas e quando formar preço, como fazer a leitura do fluxo, o timing de entrada, então todas as variáveis, pensar global, né? E esse canal a gente vai começar a lançar, já está em contagem regressiva, inclusive é importante que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando nas redes sociais, já vamos soltar o link, vamos ter playlists, vamos para vocês maratonarem conteúdos relacionados a impactos, notícias que envolvem a formação de preço, o porquê dos mercados, e é justamente onde vocês vão começar a entender por que o dólar hoje está 5,43 e não 3,40. Por que a nossa Selic é 10,50? Por que o preço do petróleo está hoje na casa dos 80? Até o ano passado estava na casa dos 100, né? E por que hoje o petróleo é importante? Há um tempo atrás o minério de ferro até era muito importante para a formação de preço aqui. Por que as coisas mudam, né? Então nós vamos juntos fazer uma jornada, né? De um conteúdo muito amplo, de um conteúdo envolvente, de conteúdo fluido e o mais legal, né, Davidson? Gratuito. Gratuito, exatamente, galera. A galera tem me pedido muito um conteúdo sobre cenário macro, sobre explicação das notícias, como que eu consigo prever. Pô, Davidson, aquele dia eu vi você fazendo uma entrada no payroll, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, assim, esse canal é justamente para a gente conseguir passar para vocês informações e fazerem vocês pensarem como eu penso, né? Como o Daniel pensa, como a gente analisa o mercado, a gente observa o cenário como um todo e trazer isso para o gráfico que é o ponto mais importante para a galera, uma vez que não adianta você só ter a compreensão vaga ali do que é, mas não saber aplicar no mercado de forma consciente e eficiente. Então, esse canal que a gente vai estar criando ali vai ser justamente para conscientizar os traders, as pessoas a pensarem melhor, a entenderem como fazer esse tipo de leitura. E eu já vou começar logo puxando o gancho, Daniel, para a galera aí não ficar fria, né? Vamos começar puxando um pouquinho aí. Olha só, um dos detalhes que a galera precisa entender para o mercado de day trade é o seguinte: instituição que cria o fluxo gera isso a partir de um cenário econômico. Nenhuma instituição, eu vejo diversas pessoas falando, fulano está comprado, fulano está vendido, fulano foi estopado, etc. Isso não existe para a instituição. Esse é o primeiro passo. Eu sei que eu sempre fui muito polêmico no Instagram, acho que por isso que talvez meu Insta não tenha crescido tanto quanto outros traders por aí, mas eu sempre fui leal e verdadeiro com vocês.
eu nunca passei ilusão e nunca passei facilidades. E não vai ser hoje e nem amanhã que eu vou estar ensinando para vocês algo que se diz fácil, mas que não é, algo eficiente no longo prazo, que não venha ter longevidade. Eu venho com longevidade. Eu comecei em 2008, estamos em 2024, isso me dá 17 anos de mercado, e para eu construir isso, eu tive que evoluir ano a ano, estudando, me aperfeiçoando, buscando mais informações. E é isso que eu quero passar para vocês, esse passo a passo de como fazer. Então tem muitas pessoas que acabam achando que o gráfico é ali de fato a causa de alguma coisa, quando na verdade é o efeito. E o fluxo também é o efeito, tá? O mercado ele se ajusta justamente pelo cenário econômico. E a prova mais evidente disso, eu vou falar para vocês aqui agora, é que existe o aftermarket, o pré-market e o pós-market. E é justamente onde instituições ajustam o preço referente ao cenário econômico. Porque se não fosse isso, eles ajustariam com a gente no jogo, entende? Então, o mercado está fechado, vem o pré-market, e aí as instituições conseguem fazer preço, abre gap ou fecha gap de dia depois, e isso é justamente um ajuste do mercado sobre o cenário macro, né? Aí eu estava até conversando com o Daniel mais cedo um pouco, a gente estava falando aí sobre algumas causas que têm gerado tanto movimento aqui para a gente no índice, e um deles, a gente vai começar a falar agora, a gente vai falar sobre os outros também, mas um desses motivos é justamente o nosso risco fiscal aqui dentro, nosso risco, a instabilidade que a gente tem hoje dentro do nosso governo, mesmo com a taxa de juros alta, tá? Então, o Daniel vai falar um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais sobre esse quesito também, né, Daniel? Como a gente estava falando aí, essa questão do Haddad, a gente tem uma instabilidade, uma insegurança, o que gera aos olhos estrangeiros, que faz parte aí hoje uns 70% do nosso fluxo, digamos assim, né, dentro do mercado, acaba perdendo uma certa credibilidade. Então, se você quiser dar mais uma complementar aí pra gente. Perfeito, Davidson. Então, inclusive, vamos até datar essa live aqui, né? Hoje é 17 de junho de 2024, né? É importante a gente manter isso aqui em data, justamente porque a gente está falando de atualidades e isso até respondendo uma pergunta aí que já teve 3 vezes. Essa live vai ficar salva, ela vai, inclusive, entrar nas nossas playlists do canal, quando vocês tiverem acesso a ele, né? Por isso até que é importante vocês, quando tiverem acesso, curtirem, comentarem, engajarem, se inscreverem para receber a notificação, né, dos próximos conteúdos. E a gente vai estar sempre fazendo esse pente fino nas variáveis que estão impactando, e nada impacta mais hoje o Brasil do que o fiscal, como o Deilson disse, né? E quem está acompanhando o mercado está vendo o estresse que está acontecendo, né? A Bolsa brasileira caindo sistematicamente, né? O dólar explodindo, inclusive. E se a gente for olhar o porquê de tudo isso, né? O Brasil, ele, inclusive dados da OCDE, né? O Brasil é o segundo país no mundo que mais está recebendo dólares de investimento direto, né? Isso por conta das cadeias, da reorganização geopolítica, e nós vamos ensinar vocês a lerem, a entenderem o arranjo geopolítico, né? Como isso beneficia o Brasil e como pode prejudicar o Brasil também, né? Como o Davidson disse, no mercado é um lugar de instituições onde elas trabalham a liquidez. Então, a função social do mercado é prover liquidez. A função social do trader é prover liquidez. Mas o que é liquidez? Liquidez para quem? Tudo isso vocês vão saberem justamente porque os mercados são líquidos e o que torna os mercados cada vez mais ilíquidos. Como o Brasil está acontecendo agora. A nossa Selic está em 10,5%. Essa semana vamos ter Copom, vamos falar, inclusive, agora, né, durante a live mais para frente sobre o Copom. E o Brasil hoje, como eu disse, é um dos países, é o segundo país que mais recebe dólares de investimento no mundo. O Brasil hoje tem uma inflação controlada, inclusive dentro da meta. A gente teve o Focus hoje, né? Estourou a inflação um pouquinho, mas ainda assim
dentro da meta, né? Inclusive, é um dos poucos países do mundo hoje que consegue convergir a inflação para a meta, mas a gente tem um problema fiscal que está estressando o Brasil. O Brasil está gastando muito mais do que está arrecadando. Se a gente, em casa, né, tem um salário de 10 mil reais e gasta 15 mil reais, alguma coisa está errada. Né? É exatamente a questão no Brasil hoje. Esses 5 mil reais que estão faltando de arrecadação, para fechar a conta, tem que pegar emprestado. Mas se cada vez mais a gente for pegando emprestado, uma coisa que a gente está avolumando, né, uma dívida que está avolumando e o dinheiro não está entrando, a receita, o salário não está aumentando, então, naturalmente, quem empresta vai querer cobrar cada vez mais juros, justamente porque o risco vai aumentar. É o que vem acontecendo. Por isso que a gente está vendo a curva DI subindo, estressando, né, e puxando a Selic. O Haddad, o que tem acontecido recentemente, né, tudo gira em torno da desoneração da folha salarial. O que é essa folha salarial? Olha, lá em 2012, 13, essa desoneração da folha salarial foi criada pela Dilma, né? No governo da Dilma, justamente foi uma época que o desemprego estava crescendo no Brasil e começou a gerar um estímulo para as pessoas, para as empresas, né, manterem os empregados dentro da empresa, né? Foi para alguns setores, né? E depois, com o tempo, foi aumentando para todos os outros. O que acontece? Isso virou uma situação delicada que hoje a gente tem no Brasil o desemprego está caindo. Né? A nossa taxa de desemprego ainda é muito alta, né? 7%. Para você ter ideia, o desemprego no México é 2,9%. Né? O Brasil está 7%. Mas já esteve a 13% recentemente. 13%, a gente está caindo. Então, o que o governo precisa? Olha, eu preciso arrecadar. Então, onde eu posso? Se o desemprego está caindo, eu vou voltar a onerar a folha de pagamento. O que é isso? Eu vou voltar a cobrar impostos na tarifa cheia dessa folha, né? Aí vem o Congresso e diz, não, você não vai, não podemos fazer essa oneração. E o que o Haddad faz? Então tá, para compensar essa desoneração, eu vou jogar aqui a MP, a medida provisória do PIS/COFINS, né, que é o que estava na mesa até semana passada. Basicamente, essa medida provisória do PIS/COFINS são impostos federais, as empresas, elas recolhem esse imposto em relação à receita, né? E muitas empresas têm um crédito por conta disso e praticamente a MP limitava o uso desse crédito. O problema é, quem usa esse crédito no Brasil hoje? O agronegócio, né? Os exportadores, ou seja, aqueles setores que estão andando no Brasil. Fizeram pressão, o Senado devolveu a MP. O que o mercado está entendendo? O Haddad está sem opções para fazer receita, para arrecadar. Né? O que acontece com isso? Se a gente for voltar lá em abril, né? Aliás, lá em 2023, o Haddad ele criou o arcabouço fiscal, né? Que foi aquela âncora fiscal justamente para não deixar os gastos subirem muito mais do que a receita. E ali projetou-se que, olha, o Brasil em 2024, esse ano, vamos ter déficit zero. Em 2025, ano que vem, vamos ter superávit, ou seja, vamos arrecadar mais do que a gente gasta. E eu já vou jogar a bola para o Davidson um pouquinho, mas só para concluir esse raciocínio. Em abril agora, o governo reviu tudo isso. Falou, olha, em 2025, a gente não vai ter mais superávit. Né? Agora, em 2025, a gente reviu a nossa meta aqui e vamos ter aí um pequeno déficit de 0,1%. Então, o superávit, segundo o governo, ficou jogado para 2027. Qual o problema disso? Ora, se o governo ele cria uma âncora fiscal, né, cria um programa, um arcabouço, que nos dá um programa de metas que fala que 2025 vai ter superávit, e agora esse mesmo governo vem falar que não, que reviu as contas e que 2025 vai ter déficit, o que o mercado pensa? Bom, se o governo fez uma revisão, o que me garante que não vai ter uma segunda revisão, uma terceira revisão, uma quarta revisão? Né? Ou seja, o governo quebrou a própria regra. O que o mercado faz com isso? Ele vê que, olha, não tem previsibilidade, não tem estabilidade e todo aquele fluxo, né, todo aquele investimento que estava aplicado em Bolsa Brasileira, em mercado brasileiro, ele sai. Justamente porque o cenário ficou mais imprevisível, né? Ou seja, cobra-se um risco maior. E dentro desse contexto, isso foi em abril. Agora, em junho,
esse mesmo governo está tentando buscar receitas, ou seja, aumentar os impostos para cumprir. Lembrando que a meta de 2024, esse ano, ainda segundo o governo, é zero, né? É, ou seja, o mesmo tanto que vai arrecadar, vai gastar. Esse mesmo governo está tentando compor receita e não está conseguindo. Então, o que o mercado pensa? Olha, o governo fez uma revisão de meta lá em abril. Agora, está tentando ir atrás de recursos e não está conseguindo. Então, é natural que, que eu pense, é provável que daqui a um mês o governo vai rever de novo a meta. O governo vai ver que não vai conseguir fazer essa arrecadação. Né? O que o governo vê? Olha, o que o mercado vê? O Haddad, até ano passado, ele era aquela pessoa que articulava com o mercado, né, que trabalhava com o Congresso e conseguia fazer andar uma agenda. Agora esse Haddad sumiu. Então está que o governo não está conseguindo andar com a agenda econômica. Então está tendo uma letargia do governo, está tendo um fogo cruzado e o governo não está compondo receita. Então, o que o mercado está precificando? Olha, o gasto vai subir mais, o gasto vai subir mais do que a capacidade de arrecadar. A dívida vai explodir. A dívida vai subir. Se a dívida vai subir, o governo vai precisar de mais dinheiro emprestado para cumprir o seu programa de gastos. Quem empresta para o governo? Os bancos, os poupadores. E, naturalmente, vai cobrar um juro a mais por isso. O que acontece com a curva de juro futuro? Dispara. Ah, Daniel, Davidson, qual é a correlação entre curva de juro futuro e tudo isso que a gente está falando? A gente vai explicar perfeitamente isso no nosso canal também. Mas o que a gente tem para hoje é o governo, ele não está cumprindo com sua própria meta, a sua própria meta. Foi esse governo quem criou o arcabouço fiscal. Né? Foi esse governo. Ou seja, ele não está cumprindo a própria regra. Então, isso aumenta o risco do Brasil. Se aumenta o risco do Brasil, aumenta o juro de quem empresta para o Brasil. Agora, se o juro está 10,5%, que é a Selic, então, por que eu vou colocar dinheiro na Bolsa se eu posso emprestar para o governo? É um risco muito menor do que na bolsa. Por isso a bolsa cai, a bolsa perde volume, né? Então são essas variáveis que sempre a gente vai ter uma balança, né? Um trade-off entre bolsa e juro, porque a bolsa é um capital que assume um risco maior. Né? E o juro, naturalmente, a renda fixa, né? o dinheiro para o governo, assume um risco menor. Porque, por exemplo, na Bolsa, a gente aplica em Vale, em Petrobras, né? Nas varejistas, mas na renda fixa eu aplico no Tesouro Brasileiro. Daqui a 50 anos, talvez não exista as varejistas que a gente esteja comprando hoje. Talvez a Vale tenha sido vendida por uma empresa estrangeira. Talvez a Petrobras não exista mais porque o petróleo acabe. Mas a gente sabe que o Brasil vai existir. Então, o risco de longo prazo é muito menor emprestar para o governo do que aplicar na Bolsa. Se o juro está alto, então a gente vai para a Bolsa e isso, naturalmente, tira volume da Bolsa brasileira e acontece o que vem acontecendo esses últimos dias, que é justamente a Bolsa começar a cair. Deixa eu falar um pouquinho, que aí a gente volta seguindo a pauta aqui. É isso aí. O que o Daniel falou, basicamente, trazendo para o gráfico, para vocês poderem compreender, eu acredito que a grande maioria que visualiza isso melhor no gráfico. Quem tiver na frente do computador agora, abre aí para mim e me fala quanto que fechou hoje o DI1 FUT. Diz aí pra gente. Enquanto vocês vão procurando, só para vocês terem uma leitura melhor disso, tá? Observem quanto fechou o DI1 FUT hoje em percentual, para vocês poderem visualizar isso graficamente. Um outro ponto interessante, como o Daniel falou, a gente tem uma curva de juros muito mais propensa agora a uma valorização no longo prazo. Pelo menos para mim, na minha leitura particular, eu também vejo isso. Eu vejo agora uma manutenção ali estabelecendo, tentando segurar, na verdade, o que a gente já tem hoje de juros até o final do ano. E posterior a isso, um possível aumento necessário para o nosso juros. Então, para quem achava que o juros ia cair ali para os 6%, que é basicamente a base, né? 6, 7, 8%, que é a média da Selic, hoje já não tem mais essa perspectiva. Pelo menos eu e o Daniel, né? Então, olha só, olharam aí agora os juros em 0,71. Então, agora eu quero que vocês olhem os dois gráficos, só para vocês poderem ter uma visualização dessa descrição que o Daniel passou. Vocês vão olhar o IN
o mini índice, e o DI1FUT em gráficos semelhantes. Pode ser de 5 minutos ali ambos, para vocês verem a correlação inversa que a gente tem, justamente porque os juros, ele é risco país. Renda variável é parte de um risco que existe para valer a pena quando o nosso risco país não vale a pena. Então, se hoje eu tenho um juros para mim de 11%, de 12% ali, um exemplo, ao ano, eu particularmente prefiro retirar meu dinheiro do mercado de renda variável e colocar numa aplicação financeira que vai me render sem risco, basicamente, teoricamente, ali um percentual maior que a bolsa, talvez, provavelmente, e mais seguro. Então, taxa de juros sobe, bolsa cai. Basicamente é isso. Ah, Deilson, mas e o time? E isso e aquilo? Aí já são coisas que a gente vai aprofundando ao decorrer das explicações lá no canal também. Mas é só para vocês visualizarem exatamente isso, que os juros ele vai trabalhar inversamente. Vamos trazer agora também para vocês compreenderem um pouquinho, quando a gente fala de notícias, tem muitas pessoas que falam, Deilson, pô, saiu tal notícia, eu pensei que ia subir, fez foi cair, eu pensei que ia cair, fez foi subir. Coloquem aí, se vocês estiverem com um papelzinho ou tiver no computador, escrevam isso que eu vou falar para vocês, porque vai ser, olha aqui no meu olho, vai ser com isso que eu estou passando para vocês, que esse ano de 2024, eu, Davidson Pimentel, vou fazer R$ 1 milhão no day trade, com essas informações que eu estou passando para vocês. Eu vou utilizar e eu vou mostrar, como eu sempre mostrei para vocês, o trade antes de acontecer, acontecendo e finalizando. Então anota aí. Olha só, vocês vão colocar bem aí o seguinte: risco país inverso à bolsa de valores. Ponto. Notícias. Vocês vão escrever notícias. Notícias, nós temos 3 tipos de expectativa: governo, instituição e nós, que somos os traders. A gente anula a nossa perspectiva, porque nós somos a ponta mais fraca. Você faz para poder ver se a sua compreensão vai estar mais pendendo para o lado do governo ou mais para o lado institucional. Assim é com payroll, assim é quando sai qualquer tipo de notícia. Então, anotem, notícia, compreender os dois lados, governo e instituição. Deilson, aonde eu encontro informações da compreensão, da perspectiva de uma instituição sobre um dado econômico? Na própria instituição, no próprio site da instituição. Você vai lá no Morgan Stanley, eles soltam um relatório de expectativa. Você vai lá na UBS e eles soltam um relatório de expectativa. A gente tem uma expectativa X, a gente tem uma expectativa Y. E o governo tem a expectativa dele. Então, quando sai uma notícia para a gente, primeiro precifica institucionalmente, governamentalmente, governo, né? Inicialmente. Depois, instituição ajusta o preço do mercado. Então, primeiro governo, depois instituição. Por isso que, às vezes, uma notícia que é para ir para cima, vai para baixo, mas antes vai um pouquinho para cima para depois ir para baixo, entende? Então, isso vai se encaixando ali para uma engrenagem fazer a outra girar. E agora vem um ponto importante, vou dar um exemplo para vocês de juros estrangeiro, né? Vamos falar de treasuries, que são os bills, bonds e os notes, tá? Um exemplo bem superficial para vocês entenderem um conceito importante sobre a notícia e como digerir a notícia corretamente. Vamos lá. Eu vejo hoje os juros americanos, os treasuries, os tesouros americanos ali, recebendo fluxo. Começam a subir. O percentual vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Davidson, isso traz uma correlação para a gente o quê? Inversa? Sim, uma correlação inversa para a gente, certo? Para o nosso mercado de risco. Agora, pensem o seguinte: os Estados Unidos solta uma notícia ali, o Fed vai lá e solta uma notícia de que vai cortar os juros. Fala, olha, a gente conseguiu equilibrar e a expectativa é que para a próxima reunião, a gente já tenha um corte na taxa de juros. Então, observem bem isso, um corte na taxa de juros. Essa notícia, para nós, Brasil, tá? Para nós, Brasil, na opinião de vocês, vai fazer o que com o nosso mercado? Possivelmente, vai tirar recurso da gente ou vai trazer recurso para a gente? Porque eles estão cortando a taxa de juros. Então, coloca aqui para mim nos comentários aqui para vocês poderem ter um pouco de interação com a gente aí também.
Coloca aí. Vamos ver se a galera tá afiada. Vamos ver se a galera tá afiada. A gente vai cair ou a gente vai subir com os juros americanos cortando? Trazer Ó, o recursos. pessoal começou a apertar. Ó, mas olha só agora a maravilha da notícia, para vocês entenderem o conceito geral ali, tá? A interpretação. No momento em que o Brasil e os Estados Unidos está, se hoje os Estados Unidos cortar juros, ele leva fluxo nosso para lá. Então a gente começa a ter um pessimismo. E sabem por quê? Porque o país emergente que estava melhor, teoricamente, que os Estados Unidos, mostra agora que lá a economia continua resiliente. Então, o que, que eles vão fazer? O Daniel até falou 4 ponto alguma coisa por cento pagando livre de risco, né? 4,2% o 10 yields. O 10 yields está pagando 4,2, né? Você falou? 4,10? 2. 4,2 livro de risco. Então, vocês imaginem o seguinte, no cenário hoje, essa notícia vai inverter. A maioria que hoje tomaria loss. Por quê? Porque não entende, só está entendendo a diferença juros e índice, de forma simplificada, mas entenda o contexto econômico completo. O contexto econômico me diz que se os Estados Unidos hoje cortar juros, ele me mostrou que está longe agora de uma recessão maior, de algo pior acontecer, que voltou a tomar as rédeas ali da economia, que é realmente resiliente, que é forte estruturalmente falando, tem uma conjuntura muito forte mesmo, e isso faz com que os investidores hoje, que têm um risco de credibilidade no nosso governo, tire o recurso do nosso mercado e leve para lá, porque lá mesmo pagando menos, mostrou que é muito mais resiliente, que é muito mais confiável. E grandes players, isso a gente até falou uma vez em 2019, 2018, a rentabilidade média de Warren Buffett era de 1,6, 1,4, se eu não me lembro. 6% mês. Isso. 1,6% ao mês. Então, o que faz de fato o nosso mercado subir, o nosso mercado cair, não é só um dado em paralelo com outro de forma estática, mas é a concepção de todo o cenário, de tudo que está acontecendo. Nesse cenário agora, se os Estados Unidos corta juros lá fora, ele atrai percentual. Prova disso foi o payroll. O payroll jogou a gente para cima, jogou os Estados Unidos, os treasuries para cima, e jogou a gente para baixo, derretendo. E o payroll veio acima do esperado. Só que isso é um artifício para conter a inflação, entende? Isso é um artifício para conter a inflação. Então anotem no caderninho de vocês, porque isso que eu estou falando é muito importante. Se os Estados Unidos começar a cortar juros, a gente perde fluxo junto, porque a economia emergente tem um risco de credibilidade fiscal muito alto, a nossa aqui. E lá fora, eles vão mostrar uma credibilidade muito alta. Então, players levam dólares de volta para o seu lugar, tá? Eu até falei no Trader Raiz que a gente ainda não tinha tido uma realização grande quando estava mais em cima, justamente porque toda vez que a gente ia para realizar, os Estados Unidos soltava uma informação de que estava pior que a gente, então o fluxo continuava trazendo para o nosso país emergente, continuava entrando para o nosso mercado, e isso segurava a gente naquela posição. Uma vez que eu já tinha falado para a galera do Trader Raiz que nós estávamos numa região cara, que era uma região que tinha que realizar em algum momento, e que não seria nem um início de bear market, mas uma realização saudável para o nosso mercado. Então, anotem isso. Juros hoje, nesse contexto americano, em corte, vai desfavorecer a nossa economia. Porém, isso num cenário normalizado, obviamente, traria recursos para a gente. Mas a gente não está falando de um momento comum. A gente está falando de um momento que, embora, graças a Deus, já tenha passado esse momento ruim da pandemia, isso que a gente colhe aqui hoje ainda é consequência, economicamente, da pandemia. Tanto lá fora quanto aqui dentro. O Brasil saiu de frente ali, dando braçada, a gente entrou primeiro na inflação, saiu primeiro, conseguiu ir contendo, jogou Estados Unidos por ser mais forte, imprimiu dinheiro, tentou segurar até os últimos instantes, até que não aguentou mais e soltou a corda, né, Daniel? Então a gente saiu primeiro, a gente entrou primeiro e saiu primeiro. E isso trouxe sim fluxo para a gente, isso fez o nosso mercado valorizar.
Anotaram aí? Juros nesse cenário lá, corte, para a gente vai desfavorecer por esse motivo. Então, olhem só, se sai a notícia agora, Estados Unidos cortou os juros, a lógica era, pô, vai sair recurso de lá para cá. Só que a gente está falando de uma economia que está mostrando resiliência e força, com uma economia que está mostrando falta de credibilidade. Então, a gente que era para estar em redução de juros constante ainda, já chegamos numa pausa, após o quê? 4 cortes, né, Daniel? Sim. Foram 4 Inclusive, cortes. essa semana teve Selic. A gente estava em 13,75 e agora estamos 10,5. Aqui foram 4 cortes já. 4 Né? cortes. O mercado, inclusive, projetava que a Selic ia para muito mais baixo do que está agora, né? No começo do ano, a gente tinha uma projeção de fechar o ano de 2024 a Selic de 9%. Estamos em 10,5% agora, né? E o mercado não projeta mais nenhum corte. E se a gente for olhar a curva DI, está indicando alta a Selic brasileira. Sim, curva DI. Juros futuro. Depois, rapidinho, Daniel. Galera, depois coloquem aí no gráfico de vocês DI1F28, já deve estar? 27? Acho que 27 já deve estar precificando, né? A alta, sim. Depois vocês colocam DIF27, DIF28 para vocês verem que o juros futuro já está precificando isso para o futuro, uma alta de juros nossa, entende? Então, como o Daniel falou aí, né? Isso já está entrando no preço aqui para gente, e o índice, ele precifica dessa forma. Ele vai chegando a informação e ele vai trazendo para a gente a precificação. Só para encerrar aqui e passar para o Daniel. Agora eu quero que vocês prestem atenção que todo esse contexto que eu estou falando para vocês sobre os juros, sobre o que vocês viram aí no gráfico agora, ele tem total sentido. E o que aconteceu com juros foi juros para cima, mercado para baixo. Então entendam agora que gráfico e fluxo, eles simplesmente irão ser criados por causa de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui com o Daniel. Todo esse contexto macro, todos esses motivos é que cria para a gente os movimentos do índice, do dólar e de todos os derivativos que a gente tem. Inicialmente, lembrando que derivativos, índice, dólar, qualquer derivativo futuro não foi criado para day trade. Day trade é uma modalidade adaptada para esses ativos. Esses ativos foram criados para hedge institucional. Entendam isso, para vocês poderem saber os motivos ali. Então, se você anotou direitinho isso que eu passei para vocês, sobre o cenário, a notícia, as perspectivas, vocês irão entender agora. Saiu o payroll, veio acima do esperado. Era para a gente subir, mas a gente caiu, porque lá eles estão demonstrando que estão contendo a inflação. Eu vou até passar para o Daniel aí para ele dar continuidade nesse assunto, explicando um pouquinho também sobre o payroll, Daniel, que veio acima do esperado, né? E o porquê que o aumento de desemprego é bom no quesito econômico. Porque tem gente que fala assim, emprego demais, todo mundo empregado, é que é bom. Mas a gente entende que, economicamente falando, o desemprego cria para a gente o equilíbrio. Infelizmente, galera, o desemprego cria o equilíbrio. Vou deixar o Daniel continuar aí, que senão vai live só de um, né, Daniel? Pois é, Davidson. O que o Banco Central americano, né, o Fed, o Jerome Powell, o que ele está implorando para acontecer é um pouco de desemprego na economia americana, justamente porque quando a gente tem uma economia que todo mundo está empregado, né, naturalmente essas pessoas elas estão recebendo seus salários, consumindo seus salários no supermercado, então você tem uma demanda muito forte, né, e para você conseguir contratar um profissional, né, que vá melhorar a produtividade da sua empresa, você tem que oferecer um salário mais alto do que a concorrência. Então, o que acontece? Os salários começam a subir até que a economia fica cara, né, porque com salários altos, os produtos produzidos para aquela empresa, distribuídos, ficam caros e isso retroalimenta a inflação. E a maior perseguição do Federal Reserve hoje nos Estados Unidos é a inflação. Por isso, os juros estão onde estão. E por isso o mercado quer um pouco de desemprego, quer uma redução das contratações. Lembrando, o payroll é basicamente o seguinte:
Departamento de Estatística americano liga para as empresas, né? Empresas, e perguntam quantas pessoas vocês contrataram, né? A empresa vai falar, olha, a gente contratou tantas pessoas no último mês. O desemprego, o departamento americano bate na porta das pessoas e pergunta quem aqui trabalha, né? Então, aí, disso levanta-se uma estatística de quantas pessoas estão empregadas, quantas estão desempregadas. Os Estados Unidos hoje espera, né, que o desemprego aumente justamente para poder começar a cortar os seus juros. Vejamos, no começo desse ano de 2024, o mercado esperava que os Estados Unidos pudesse cortar os juros em abril. Já passamos abril, virou maio, que virou junho, que já jogou para dezembro, né? Justamente porque o pleno emprego americano continuava a todo vapor, né? As empresas continuavam contratando, as empresas continuavam gerando postos de trabalho e isso retroalimentava a inflação americana, né? E quanto mais inflação os Estados Unidos têm, mais tem que aumentar os juros justamente para conter essa inflação. Por que que inflação é ruim para as perspectivas econômicas? A gente vai ter um vídeo só explicando isso. Mas, a priori, quando a inflação... O que é inflação? Aumento continuado dos preços, né? Se os preços estão aumentando, o que as pessoas costumam entender? Olha, lá na frente eu não vou conseguir comprar o que eu compro hoje com o mesmo salário, né? O que isso me gera? Insegurança, sobretudo insegurança alimentar, né? Então, a inflação era, por gerar insegurança, gera instabilidade social, né? Gera problemas para questões políticas, né? Questões de imprevisibilidade, gera desordem. Então, o que os governos perseguem é sempre estabilidade inflacionária, né? É o que os Estados Unidos está perseguindo hoje. Muito disso por conta do petróleo. A gente vai falar um pouquinho sobre petróleo aqui, inclusive. Alguém aqui nos comentários falou uma coisa, inclusive, muito interessante, né? Comparou com o México, e de fato, o Brasil a gente tem que comparar com o México. A gente vai também trabalhar muito isso no nosso canal, né? As correlações do Brasil. O Brasil é um mercado emergente, é um mercado ainda que é uma aposta, é um risco mais alto, e a gente sempre coloca na mesma cesta de outros mercados emergentes, né? Como o México. O México é um país que está do lado dos Estados Unidos, né? Vizinho de fronteira, é superavitário com os Estados Unidos, tem grau de investimento, né? Então, naturalmente, o México vai receber muito mais fluxo americano do que o Brasil. O Brasil, para conseguir receber mais fluxo que o México, tem que ter um juro mais alto. Então, o Brasil tem que fazer juro olhando para o México, né? Então, não é por acaso que o peso mexicano foi uma das moedas que mais se valorizaram esse ano, né? Muito disso por conta da reorganização geopolítica, né? O Diogo Batista está falando aí que foi ele, foi você mesmo, Diogo. A gente vai entender como que o México está se beneficiando desse arranjo geopolítico. As empresas estão saindo da China e indo para o México, né, para fornecer insumos para o mercado americano, né? E recentemente tivemos eleições no México, inclusive o peso mexicano explodiu, né? E isso aumentou o risco do real brasileiro, justamente porque o Brasil e o México estão na mesma cesta. São dois mercados que se equiparam, né? Então o Brasil tem sempre que mostrar que é mais atrativo que o México, né? A gente vai trabalhar essas correlações. Aqui no Brasil, essa semana, a gente tinha dito, a gente tem o cupom. Na quarta-feira, a expectativa é que o juro se mantenha em 10,5%. Como o Davidson também disse, todas as últimas reuniões do Copom tivemos corte da taxa de Selic aqui no Brasil. Essa vai ser a primeira que a gente vai ter manutenção. O mercado todo já espera. Um Pode cortezinho falar. rapidinho para mim não perder essa sua fala aí, Daniel, para a galera anotar agora também, tá? Se vocês estiverem com caderno, anotem ou escrevam no computador, no laptop, onde estiver aí, que é importante sobre o Copom. Acompanhem todo o relatório do Copom, o que eles falam, porque existe muita coisa, muita informação nas entrelinhas, quando você está lendo ali, tá? A ata do Copom, etc. Então, anotem. Observem outro ponto que o Daniel está citando agora, a manutenção da taxa de juros. De onde o Daniel tirou isso, da cabeça dele, etc. Não. O Daniel vai falar para vocês também como ele chega nessa interpretação de o porquê a manutenção antes de acontecer. E se não vier a manutenção, o que pode acontecer? É assim que a gente se prepara. Eu vi aqui em cima que teve uma pessoa aqui que falou,
essas informações não são tão acessíveis. Acho que foi RPG Trader. A informação que gera antecipação não é tão acessível. É acessível. Porém, a maioria das pessoas tem preguiça de ir atrás dessas informações. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você quer entender um payroll, você precisa estudar os indicadores que criam o payroll. Se você quer compreender uma taxa de juros e o que vai acontecer na próxima, você tem que estar acompanhando a ata do Copom constantemente. Você tem que estar por dentro. Eu quero entender regiões no índice, onde realmente é um suporte, onde realmente é uma resistência. Não é só olhar o gráfico e marcar. Existem os balanços e balancetes das instituições que mostram para a gente onde eles estão posicionados com os derivativos. Então, por ali, que é algo manualmente sofrido para a maioria das pessoas fazerem, vocês vão identificar aonde tem um suporte e uma resistência, porque várias instituições estão naquela posição comprado de verdade, e isso você tem acesso no site do Banco Central. Mas as pessoas não querem isso, porque isso não dá emoção, isso não dá aquela arritmia cardíaca. O que dá é a pessoa estar no gráfico e ver o gráfico subindo sem saber o porquê, e aí vou entrar aqui porque já subiu muito, vou vender, pum. E aí é onde vem o loss. Então é acessível, só que as pessoas têm preguiça de pensar, de analisar, de ir atrás, entende? As pessoas querem as coisas muito mastigadas. E é por isso que no Brasil a gente tem 99% de picaretas empurrando curso de day trade sem fundamento nenhum, e a gente tem um minúsculo grupo de traders ali que realmente conseguem te entregar conhecimento. Porque o que eu sempre falo aqui no meu Insta é que eu ostento conhecimento. A minha boleta é consequência do quanto eu posso operar. Agora, o conhecimento que eu mostro antes de entrar na operação, vou entrar por causa disso, disso e disso, é coisa que ninguém mais mostra, entende? E esse conhecimento, para chegar nele, o caminho é esse que a gente está passando para vocês. É vocês irem verificando essas coisas, tá? Então, é muito importante. Analisa, fala, cara, eu vou aprender essa porra de verdade. Eu vou estudar, eu vou ler. Eu tenho preguiça de ler. Aprende. Lê uma página, lê um verso, lê um parágrafo. Mas começa a ler. Você vai entendendo, você vai compreendendo. David, isso é muito difícil. Enfrenta. É assim, enfrenta. E as coisas acontecem, tá? Tamo junto. Perfeito, Davidson. Perfeito. Inclusive, sem leitura, sem ganho no mercado. Isso é uma regra basilar, fundamental de qualquer operador de mercado. E, inclusive, isso que o Davidson falou, aí agora, a gente vai ter um conteúdo exclusivo para explicar por que as pessoas entram em operações, por que as pessoas, o que está por trás do comportamento que estimula as pessoas a verem o preço andar, ver um gráfico e entrar nessas operações, o que converge as pessoas para esse senso comum, para essa média, tudo isso a gente vai ter uma aula, uma série só sobre economia comportamental, né? A gente vai abordar ícones como Daniel Kahneman, Richard Thaler, que fizeram anos de pesquisa sobre comportamento, sobre como as pessoas tendem a ir com a manada, né? E como driblar, como a gente criar filtros para não ir com essa maioria e conseguir, inclusive, fazer essas apurações. Todas essas informações, elas de fato são públicas, são muito acessíveis. Nós iremos, inclusive, mostrar isso, como entrar ter acesso às informações. É uma coisa muito simples. O Davidson falou sobre o comunicado. É fundamental a gente entender o comunicado do Banco Central. É lá, nas entrelinhas do comunicado, o que mudou entre um comunicado e outro, que vai dar direção do mercado no dia seguinte. E toda vez que a gente tiver comunicado do Banco Central, notícias atualizações do Copom, a gente vai ter um vídeo no canal somente explicando isso, justamente para você entender, ter o seu ponto de partida e começar a pensar por conta própria. O que a gente quer criar aqui, acima de tudo, é a emancipação das pessoas, né? A habilidade delas pensarem por elas mesmas, justamente porque quando uma pessoa está de frente para o mercado, é só ela e o mercado. O risco é dela, a responsabilidade dela, é o patrimônio dela. A decisão é dela, então ela tem que estar muito bem abastecido dessas decisões. Voltando aqui ao que eu estava falando do Copom, todos os últimos foram de corte, né? Esse vai ser o primeiro de manutenção. Se a gente for olhar o Boletim Focus, né, há um consenso de que o juro brasileiro vai estar onde está agora, justamente porque a curva DI
né? Os juros futuros já estão precificando isso, e o juro americano, por estar onde está, não dá espaço para o juro brasileiro cair muito. O risco fiscal brasileiro aumentou. Uma coisa que vocês vão aprender com a gente ao longo dessa jornada, ao longo desse canal: Banco Central faz política monetária. Não se faz política monetária conforme a vontade. Os diretores do Banco Central, o Campos Neto, ele não senta e decide: eu quero colocar o juro em 7%, então o juro vai estar lá. O fluxo, as variáveis que afetam o risco, o prêmio de risco, elas vêm de uma infinidade de lugares, e o Banco Central ele tem que preservar o funcionamento das instituições e a liquidez do mercado. Então, ele coloca as coisas onde, matematicamente, onde todas as variáveis, os modelos, né, a capacidade de prover ativos indicam que é onde esse juro vai estar. Nós vamos aprender juntos por que o juro é 10,5% e não 5% e não 20%. Inclusive, já tivemos juros brasileiros a 40%. Vamos entender o porquê disso também, justamente para a gente saber o que está por trás das decisões técnicas e como isso afeta os índices, os componentes, o futuro do Brasil, o dólar, né? E uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho: olha só, se o mercado está entendendo que o juro vai ficar em 10,5%, então, no comunicado do Banco Central, se falar mantivemos o juro em 10,5%, não vai ter novidade ali. O que vai ser a novidade? As entrelinhas, a forma como isso é comunicado. Vamos dar um exemplo do último Copom? O mercado já sabia que o juro ia ser cortado, né? Mas o que estressou? Olha, a gente não teve uma unanimidade ali, né? Dos 9 diretores do Copom, 5 votaram para um corte menor, 4 votaram para um corte maior, né? Coincidência ou não, 5 foram indicações do governo anterior, 4 indicações do atual governo. Politizaram o Banco Central, interpretaram de forma politizada, e isso gerou um risco muito grande. O que o mercado espera para quarta-feira, depois de amanhã? Que haja uma unanimidade. Se não houver uma unanimidade, se continuar a polarização, a divisão do Copom, do comitê dos 9 diretores, como foi, naturalmente vai imprimir um risco para o mercado. Então, fiquem de olho nisso. A gente vai acompanhar com vocês. Fiquem de olho nesse comunicado. Eu pessoalmente, espero que haverá um consenso, uma unanimidade, justamente porque o Banco Central entende a importância disso, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho. Juro alto no Brasil, a gente vai continuar tendo, a gente não vai ter corte provavelmente esse ano, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse cenário como está agora, né? Lembrando que o ano que vem a gente vai ter uma nova diretoria do Banco Central, né? E muito do que vem acontecendo com o mercado, né? Do dólar está a 5,40. Imagina se a Selic estivesse mais baixa, onde o dólar estaria? O mercado ele costuma usar o dólar justamente para testar até onde o governo vai, né? Por exemplo, quando a gente teve o dólar a 5,70, isso há 2 anos atrás, né, o mercado ele empurrou o dólar naquela região de preço justamente para pressionar o governo, na época era o outro governo, né, a fazer um reajuste, né, fazer um equilíbrio fiscal, e assim o fez. O mercado está pressionando agora de novo. E vocês vão acostumar a gente falar atual governo, anterior governo, porque a gente não está aqui para decidir lado, a gente não está aqui para fazer preferência de espectro político, a gente está aqui para ser pragmático com a política como ela é, e a gente, como operador dinheiro, de mercado, né? Exatamente, a gente, como operador de mercado, a gente tem que saber lidar com as coisas friamente, saber lidar e não com paixão, não com ideologia, não abraçando uma causa. A gente, como cidadão, tem todo o direito de abraçar com paixão se quiser, mas na hora de lidar pragmaticamente, de fazer dinheiro, a gente tem que ser frio e calculista no que a gente quer, no que a gente entende de expectativas. Por isso, é tão importante a gente saber analisar com frieza, com cálculo, as variáveis do Ministério da Economia, as questões fiscais, o Banco Central, o Congresso brasileiro. A gente presta muito pouca atenção no Congresso, a gente vai aprender a prestar mais atenção no Congresso. Então, tudo isso a gente vai ter à disposição de vocês nos próximos dias. Vamos soltar o link. A gente vai fazer uma live de inauguração na semana que vem, né, Davidson?
Sim, Só semana que vem a gente para vai fazer aí. a gente vai voltar aqui para o Instagram e já vamos soltar o link já com alguns episódios para vocês maratonarem e vamos continuar abastecendo. Vai ser importante vocês seguirem o conteúdo, ativarem as notificações, né? Essa live vai estar lá, assim como as outras lives. Essa não é a última live, né? A gente vai ter esse bate-papo sempre abordando os assuntos que envolvem a formação de preço recente, né? Inclusive, não só juro, não só dólar, não só yield americano, mas as commodities, sobretudo o petróleo, né? Inclusive, está Petróleo. aqui na pauta para a gente falar Tá de na petróleo, pauta. mas a gente Estourou, já né, Dani? fluiu tanto aqui que já estourou, né? É muito Mas é conteúdo uma para coisa que a gente passar. tem que ficar de olho no petróleo. Vamos ter conteúdo só sobre o petróleo, né? Por que o petróleo está como está? Por que não está a mais de $100? O que aconteceu recentemente que o petróleo caiu bastante? Né? A gente tem China e Índia, né? Que a China vai crescer a 5% esse ano, a Índia a 6%, né? São as duas locomotivas da economia do mundo esse ano, as duas são importadoras de petróleo. E Elas que precisam de petróleo tem que barato. ficar, né, Daniel? Segura aí, Exatamente. segura aí rapidinho de novo. Só para me pedir para a galera. Anotem aí também, galera. Ó, Índia e China esse ano. Pra vocês ficarem atentos, buscarem informações sobre demanda de commodities no geral ali, minério de ferro, petróleo, tudo que for, tá? Para vocês poderem saber que quando sair uma notícia referente a isso, a demanda vai ser grande, justamente porque são os dois países que mais vai crescer esse ano, que mais tem expectativa de crescimento. Então já anota lá no caderninho, Índia e China, ficar de olho. Né? Inclusive a Índia tem uma perspectiva de ultrapassar a população da China em breve, né? Já ultrapassou, já ultrapassou. A Já Índia ultrapassou? já É é a o país maior. mais populoso do mundo hoje. E vai crescer mais que a China esse ano, inclusive, a Índia. Top. E é um país totalmente dependente da importação de petróleo e de alimento. Né? Então, é importante para esses países que o petróleo continue barato. Né? Se o petróleo subir bastante, trava o crescimento deles, e se travar o crescimento deles, a economia mundial sofre um novo baque, porque são, como eu disse, são as duas locomotivas do mundo nesse e no próximo ano. Sim. E dentro desse contexto, a gente vai bater um papo também, vai fazer vídeos sobre como o Brasil se insere nesse cenário, até porque o Brasil hoje é um exportador líquido de petróleo, entrou na OPEP+, né? É um dos países produtores de petróleo que mais cresceram nos últimos anos, né? Vai ajudar a abastecer a demanda de Índia e China, é um exportador líquido de alimentos também, que são outra coisa que a Índia e a China têm a necessidade de importar. Então, o Brasil vai ser um provedor de segurança alimentar e energética para essas duas locomotivas, né? Sim. Então, como o Brasil insere nisso e como isso afeta as nossas expectativas, o câmbio, vamos saber ler balança de pagamentos, né, para entender de onde vem o preço do dólar. Quem quiser entender dólar tem que entender balança de Tem que pagamento. A gente entender vai balanço. explicar tudo isso para vocês. É. E a intenção dessa live era justamente a gente bateu em 260 pessoas, hein? 280 total. Vamos fazer 300 na próxima? Vai, na próxima vai dar 300. Vamos. Então, esse material, já falando pela quarta vez já, vai ficar salvo, inclusive vai estar no canal, né? É importante vocês compartilharem, é importante vocês estarem acompanhando até na próxima live, porque já vai ser a live de lançamento, né? Onde vocês já vão estar acompanhando todo o material que já vai estar lá e depois o acompanhamento com a gente aqui, tá bom? Sim, é isso aí. E só dando mais um complementozinho para a gente finalizar também, galera. Para vocês poderem pegar mais uma coisa gráfica. Olha o papai Davidson aqui ajudando vocês. Existe uma média móvel que eu fiz uma amostragem dela referente a balanços e balancetes e consegui computar um cálculo legal que hoje eu utilizo muito com os meus alunos. Então, quem tiver no gráfico aí agora, coloca aqui no chatzinho eu tô. Só eu, só para me ver quem é que está no gráfico aí agora, na Profit. Eu vou dar uma média para vocês importantíssima, que hoje, inclusive, deu muitos dinheiros para os meus alunos. Desculpa. Deus, poderia indicar algum livro de correlação em movimento? Não existe livro de correlação. Infelizmente, porque assim, direcionado para o nosso mercado não existe, a não ser o que eu estou escrevendo. Boa.
Tem um que chega perto, mas é o Intermarket Analysis do Murphy. Ele só tem em inglês, né? Só se Mas ele traduziu é esse ano, mas mercado global, é né? Ele não é no pro índice. mercado americano, mas para o Brasil não tem. Sim. E o primeiro vai ser o do Davidson. Então, Primeiro acompanhe o vai ser conteúdo aí esse de para vocês terem correlação. spoiler das correlações do Davidson no nosso canal, né? É isso aí. Ó, a galera que tá aí no gráfico agora, vocês vão colocar na Prost uma média móvel de 365 períodos exponencial, super ouro. Davidson, essa média vai funcionar sempre? Sim, sempre que tiver contexto. Nada na análise gráfica funciona sem contexto. Uma estratégia Larry Williams 9.1.2 não vai funcionar se não tiver contexto. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre bato em cima, tá? 365 períodos exponencial. Coloca no gráfico, primeira vela do dia de hoje, bateu nela e voltou. Gain, lindo, lindo, lindo. Então, para quem é meu aluno, que já tem, para quem não é meu aluno, coloca essa média no seu gráfico. Faz um overview aí de um mercado mais para trás, vocês vão ver o tanto que é eficiente. Essa média, ela funciona até no eletrocardiograma, se tiver contexto, tá? Então, Inclusive, observem é a qualquer média que ativo. acompanha os Os fundamentos, né? Essa fundamentos, é a clássica de exatamente. 200, acompanha os múltiplos do mercado e justamente não permite que o fluxo cometa exageros na Não formação de cometa preço. exagero, exatamente. Ó, quem pegou o trade lindo que eu postei hoje do Gordinho Gostoso foi o Saulo, olha ele aí, ó. Peguei esse ganho hoje. Saulo Gordinho Gostoso do Trader Raiz. Então, assim, coloquem 365 períodos exponencial para vocês poderem começar a olhar. E entendam uma coisa: nenhum indicador técnico vai ter eficiência perpétua sem fundamento, sem contexto, tá? Então, é muito importante agregar o contexto ao porquê que vai funcionar e o porquê que não vai funcionar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. A gente tem um indicador Stop ATR, cujo a raiz, a matemática dele, é embasada em volatilidade, é diferente do High Low Activator. Então, um a gente tem se baseando no preço e o outro a gente tem se baseando na volatilidade, que é o que eu utilizo. Quando a gente pega o Stop ATR, a gente vê que ele dá para a gente regiões onde possivelmente, teoricamente, teria que ser a região mais segura para o stop, mas eu utilizo ele como um inversor de volatilidade, para identificar se ele desarmou, se ele armou e se ele está alinhado com todos os outros gráficos de correlação que eu tenho. E isso me favorece no time de entrada, me favorece na direção e se a volatilidade interna está a favor da volatilidade externa, entende? Então a gente consegue pegar ali um time de entrada preciso. Então, entendam, quando eu vou entrar contra um indicador técnico, quando eu tiver correlação, fundamento, leitura macro, muito mais alinhada do que um indicador técnico de forma isolada. Então, isso é importante vocês compreenderem. Se não tem fundamento, ele perde a eficiência. Falar rapidinho para vocês, para a gente encerrar também, sobre o Larry Williams. Não só sobre ele, mas sobre Roma, que foi o criador do Candlestick. E eu sempre falo isso para os meus alunos, falei na última mentoria presencial. Todo mundo fala, Roma desenvolveu o candlestick e dá a credibilidade do mercado de renda variável, modalidade day trade, só para o candlestick. Mas o candlestick foi uma ferramenta simplesmente para que ele tivesse uma leitura de onde estava o preço. Uma vez que a compra e a venda dele era fomentada pelo cenário que ele vivia. Ele era um comerciante de arroz, ele tinha concorrentes daquilo, então ele sabia o sentimento do mercado aqui dentro. Né? Ele sabe, pô, como é que tá aí na sua loja? A demanda tá alta, a demanda tá baixa pelo arroz, como é que tá? O cara fala, pô, tá alta. E ele mandava uma ordem de compra dentro do Japão, a ordem demorava 2 dias para chegar na bolsa, não era como tempos atrás que você ligava, executa, ou hoje que você dá um clique, executa, entende? Então, existia esse delay. E para isso, para ele não perder esse feeling, ele anotava os preços e desenvolveu o candlestick. Mas o que a galera fez foi colocar eu esqueci o nome do cavalo, né, que coloca aqui, e focou só no candlestick e esqueceu a raiz, o principal do que Roma falou, que é justamente o fundamento, a leitura econômica daquela commodity. Assim foi com Larry Williams quando ele ganhou a Copa do Mundo. Ele operou uma commodity com uma estratégia no ano. Assim foi com a filha dele, Michelle Williams, também. Assim foi com Richard Dennis, assim foi com Nicholas Davos, assim foi com
O único que fez loucura de um lado para o outro foi Jesse Livermore e a gente viu o fim do cara, né? Exatamente. Então, assim, é importante ter contexto. Se não tem contexto, perde-se a eficiência. Olha o gurilão aí, entrou também. Chegou o gorila aí, tudo bem? No Rio? E olha só, olha a aula do Davidson aí. Tudo isso que a gente está falando é só uma palhinha do que vai estar esperando por vocês daqui para frente. Que está por Como eu vir. até disse no começo, né, Davidson, a gente está vivendo uma época no mundo em que as coisas estão mudando, né, estão acontecendo de forma muito mais acelerada nos últimos 3 anos do que nos últimos 20 anos anteriores. O mundo que emergiu pós-pandemia, a realocação das cadeias globais, a volta da inflação, as tensões geopolíticas, a escalada do ouro, a gente vai entender, inclusive, O a ouro trabalhar o ouro, porque o se ouro tornou está onde divergente está. ao dólar, né? Perfeito. O ouro está onde está, mesmo com o dólar pagando o juro que está pagando. Então, tudo isso a gente vai entender justamente para criar contexto e cada um aqui conseguir trabalhar a sua correlação, né, a sua análise, a sua interpretação de mercado e fazer dinheiro, né, que é Só, justamente o que conta no fim do dia. deixa eu só responder um aqui, Daniel. A galera me Manda perguntou que bala. site é esse que está aqui atrás na minha tela. Esse aqui se chama Finvis. E ele é um site que você consegue dar uma olhada no mapa, não só no mapa, mas em várias informações. Então, quem tiver interesse em conhecer, dá uma olhada, vale a pena, é uma plataforma gratuita. Vocês podem olhar como é que estão os mercados, isso facilita a correlação, justamente porque hoje a gente tem muita gente que me pergunta, Davidson, qual é o princípio, qual é a teoria que você utiliza na sua leitura? A minha teoria é aplicada, embasada em Charles Henry Dow, que para mim é a pessoa, não só por questão de favoritismo, não é isso, mas é porque utilizando a lógica e aplicando ela, a gente vê que Charles Henry Dow teve muito mais fundamento até hoje, cujo foi reconhecido mundialmente. A Dow Jones é em homenagem ao cara, Charles Henry Dow. Exatamente. Então, a teoria que ele criou trouxe para o universo do mercado financeiro um reconhecimento grandioso para ele. Então, Charles Henry Dow, na minha perspectiva, é o que tem a teoria mais bem fundamentada e é o que eu utilizo como base para as minhas correlações. Está lá no terceiro princípio de Charles Henry Dow, um índice confirma o outro. Verdade, a gente pode ver isso pelo nosso ISP, pelo ISP com o índice, a gente pode ver isso com as outras correlações, né? Já tem outras teorias, como Richard Wyckoff, como Elliott, né? E aí por diante. Mas eu embasei todo o meu nível de correlação na teoria de Charles Henry Dow. Então, esse daqui é o Finvis. Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, está no meu monitor aqui atrás. Vale a pena vocês conhecerem. Ele tem um delay, se eu não me engano, de segundos ali, não é algo tão relevante para a gente que utiliza uma correlação em 5 minutos. Entendam que um delay em até 5 minutos para atualizar, para a gente que opera no gráfico de 5 minutos, ele é irrelevante, uma vez que a gente... Uma vez que a gente tem esse espaço de tempo para a formação da vela, para o nosso timing. Então, quando a galera me pergunta, Davidson, você utiliza o gráfico para quê? Timing. Só. Eu quero ver aonde a vela está, em qual indicador está, no momento em que tudo está correlacionado. E a partir dali, boom, game. É isso. Então, perfeito, galera. Obrigado pela audiência de vocês hoje. É só o começo, tá bom? A gente se encontra aqui semana que vem e depois vamos disponibilizar o link para vocês começarem a maratonar o conteúdo todo e seguir acompanhando. A gente vai precisar da participação de vocês ativa no canal, como a gente disse no começo da live. É uma comunidade que a gente está criando justamente para elevar o nível de qualidade, de emancipação, de independência e tudo isso gratuito, tá bom? Isso aí, galera. Agradeço mais uma vez. O Iago perguntou a média de 50, eu utilizo, é de ouro, exponencial. Essa média, inclusive, eu utilizo ela para o período institucional trimestral, que corresponderia a 50 dias úteis, 10 dias ali de geração de relatório, então ela faz muito peso para a gente no gráfico. Bom, quero agradecer a todos os meus seguidores aí, ao Daniel também, que participou com a gente, por vocês estarem aqui com a gente. 280 pessoas a gente bateu aqui. Isso mostra um pouco da sede, da fome de conhecimento que a galera tem.
E vocês sabem, meu tempo é bem corrido, meus dias são bem puxados, eu tenho muitas coisas para fazer, mas a gente vai dedicar isso para que vocês venham conhecer um pouco mais e aí, quem sabe, a gente conseguir limpar um pouco essa mancha que foi criada no day trade, no mercado de renda variável, por pessoas corruptas, por pessoas que vieram só para fragilizar mais ainda o sonho do brasileiro, o sonho de pessoas que querem vencer na vida, de pessoas que buscam ali uma renda extra, tá? Então eu acredito que esse conhecimento genuíno e que vocês vão poder evidenciar dia após dia nas aplicações aí no mercado, vai com certeza, além de salvar, manter muitas almas aí no day trade. Fechou? Gente, obrigado, Daniel, tamo junto e até a próxima, Valeu, Davidson. galera. Valeu, pessoal. Valeu.